Vamos ler as Escrituras. A gente podia falar muito aqui e já está quase na hora de terminar. Nós temos a Santa Ceia do Senhor hoje aqui. São Mateus capítulo 11, versículo 2. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a minha esposa, irmã Suzana, que está acompanhando aí de São Leopoldo. Deus te abençoe. Amanhã eu vou estar aí, chegando, às 11 horas da noite, mais ou menos. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Eliseu, lá no Rio Iguarapé-Mirim. Irmã Juliana, pastor Sebastião José, irmã Geluz, irmão Paulo Tobias, lá em Criciúma. Deus abençoe. Irmão Érico Araújo, Rio de Janeiro, ele estava trabalhando hoje. Irmão Eli, ali em Taubaté. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Irmã Cláudia Esponte Pedrosa, Lorane Costa, lá no Rio Iguarapé-Mirim, no Pará. Irmão Ney e a irmã Cris, lá em Caxias do Sul. Estevão Campo, Francisco Lemes Campo, tudo lá em Pelotas, no Monte Bonito. A irmã Roseli, irmão Ismaí, e a irmã Bertolina também, lá em Santa Maria do Herói, no Sérgio Batista. A irmã Cimeia, lá em Ananideu, no Pará. Deus abençoe a irmã Cimeia. Pastor Sinival Carvalho, olha, fui comer a jaca quase toda sozinho, pastor Sinival. Não sobrou para ti, não. Olha o pastor Sebastião de novo aqui. Deus abençoe. Irmão Juílio, lá em Medicilândia, no Pará. Irmã Cristiano Lorente Almeida. Nossa irmã Inês Cuscalço, né? Deus abençoe ali em São Leopoldo. Irmã Cheryl Rose, filha do nosso pastor Osmar, lá em Franca. Irmã Ruth e a irmã Samara. Deus abençoe todos vocês e os demais irmãos. E nós temos mais de 100 irmãos nos acompanhando nessa noite, né? E João, ouvindo no cássio falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, abençoa teus filhos através da internet, fale conosco através da sua palavra. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui neste lugar e através da internet. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Eu estava pensando sobre fiéis discípulos de João. Fiéis, eles foram tão fiéis a João que eles não seguiram Jesus. Eu botei o termo, os fiéis discípulos de João. Eles foram tão fiéis a João Batista que eles não seguiram Jesus. Pedro foi discípulo de João, mas quando ele encontrou a Jesus, ele seguiu a Jesus. Mas teve outros que foram tão fiel a João que eles não foram atrás da palavra. Esse foi o problema em todas as eras dos discípulos fiéis. O profeta diz que eles são tão fiéis que eles acabam tirando um pouquinho da palavra que foi ensinada. Eles acabam acrescentando um pouquinho da palavra que foi ensinada. De tão fiéis que eles foram. João estava na prisão. Ele foi preso por causa da pregação. Ele disse para Herodes que não era lícito possuir a mulher do seu próprio irmão. E aquilo custou a vida. Porque a Herodias ficou furiosa com aquela mensagem.
Mas você sabe, um profeta ele veio para trazer uma mensagem. E aquela foi uma das últimas mensagens de João. Todo mensageiro tem a sua última mensagem a ser pregada. E João ainda tinha discípulos que não seguiram a Jesus. Tinha discípulos que não conseguiram ver o que a samaritana viu. Não conseguiram ver o que Pedro viu. Veja, quando eles ficaram com João e não foram após Jesus, eles não ouviram, eles não viram a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro. Eles não viram Jesus andar por sobre as águas, porque eles ficaram com João. Agora, a mensagem de João era Jesus. A mensagem de João era Jesus. A mensagem de Brana era João. Amém. Então, aqueles que ficaram com Brana, você pode ver que eles ficaram com Brana lá na prisão da ressurreição isolada, da dualidade. Porque a mensagem de Brana era João. A mensagem de Lutero era o Wesley. A mensagem de Wesley era a Pentecoste. A mensagem de Pentecoste era o grão, Brana. A mensagem de Brana já era a farinha, o pão, o João. Então a mensagem de João Batista era Jesus. Mas eles não viram. Você vê que alguém andar com um profeta todos aqueles anos e não sabia com quem estava andando. Então, quando os exércitos sírios cercaram a cidade para vir buscar Eliseu, Geazi se apavorou, gritou: meu Senhor, estamos perdidos, esses homens são maus, vai nos matar. E Eliseu, bem tranquilo, disse: Senhor, abre os olhos dele. Até então, ele seguia com os olhos fechados. Quantos têm seguido essa mensagem com os olhos fechados? Senhor, abre os olhos dele para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Geazi abriu os olhos, meu Deus, nunca tinha visto tanto anjo, tantos carros de fogo, cavalos de fogo, um exército celestial na volta do profeta. O irmão Brano estava nisso, naquele debate, que o irmão Brana foi subir e deixou a Rebeca pequena, e a família ali, ele foi subir. Depois perguntaram para ele: irmão Brana, e aquele monte de diácono que subiu com o senhor lá em cima? Você não tem nenhum diácono? Era anjos. Estava em forma de diácono. Aleluia. Glória a Deus. Só basta ele abrir os seus olhos. Ele disse: aconselho que de mim com colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Aleluia. Aí João, na prisão, chamou 2 dos seus discípulos no dia de visita aos presos e disse: procure aquele que eu batizei. O profeta disse: seus olhos já estavam escuros, os grandes olhos de águia. Aleluia. E pergunta para ele se é ele mesmo o Messias. Eu tenho que esperar outro. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eles viajaram. Santo Deus. Não Aleluia. era pertinho que Jesus estava, tinha que indagar onde ele estava. Não tinha o celular. O celular era humano naquele dia. O rei era humano. Até que eles descobriram onde ele estava. E foram lá. E quando encontraram Jesus, ele disse: o mestre, João Batista, nós somos discípulos dele. Ele mandou te perguntar se é o Senhor o Messias. Oh, ou tem que aleluia. esperar outro. Glória a Deus. Jesus não disse: eu sou o discípulo de João, o discípulo de um profeta, o maior de todos os profetas. E ele disse para Samaritano que ele era o Messias. Ele revelou para Pedro, mas aqueles ali estavam cegos. Jesus disse: vocês almoçam, fiquem até a tarde, nós vamos ter um culto de tarde. Aí ele
abriu os olhos do cego, limpou os leprosos, ressuscitou os mortos. Aleluia. Agora você vai lá, Glória a Deus. João, o que você viu aqui? Aleluia. Agora veja se esse povo não estão igual ao discípulo de João. O próprio João estava cego já, na prisão. Satanás trabalhou na sua mente e disse: agora você não prega mais. E aí vem a dúvida. Aí é um demônio para você duvidar da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Duvidar do mensageiro. Duvidar do ministério que ele disse que esta mensagem ficaria com os ministros. Foi ele que disse um dia antes de ir para a glória. Os discípulos de João tiveram dúvida. Os discípulos de Brana, depois da partida do irmão Brana, também tiveram dúvida. Também não entenderam, não viram a visão da tenda cumprida, não viram o novo nome, o sétimo selo diante deles, poderoso conquistador perante vós. Não viram. Eram os discípulos de William Branham. Um dia, o irmão Sotman disse para o pastor de Joinville, pastor Domingo, lá no Tabernáculo Branham, e ele disse: oh, meus irmãos, vocês foram tão felizes de estar aqui perto do irmão Branham. O irmão Sotman disse: não. Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Aqueles que vão entrar na mensagem hoje de Apocalipse 10, 8 a 11, que não conheceram o pastor Osmar, não tiveram em nenhum culto, vai ser mais bem-aventurado que nós, se nós não permanecermos firmes, se nós formos atrás de tonterias. É verdade. Porque mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Amém. Então, meus irmãos, temos que bater contra esse espírito de idolatria, de endeusamento. Nós temos que comer o livrinho, continuar comendo, senão vamos morrer de fome. Temos que continuar comendo, se alimentando. Nós temos alimento. Amém. Não comer migalha, porque filho come o pão com o pai na mesa. Aleluia. Cachorrinho come migalha, mas nós somos filhos. Nós comemos na mesa com o pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O profeta diz que Deus nunca leva seus filhos. Ele apenas leva o seu homem. Ele apenas levou o William Branham, não o Espírito Santo. Ele apenas levou o pastor Osmar, não o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou na esposa. Amém. Amém. E nós estamos rodeados, Hebreus 12, com uma tão grande nuvem de testemunhos. Amém. Amém. Porque os santos que partiram, eu estou lendo a mensagem, a bem-aventurança esquecida, os santos que partiram, eles não estão longe daqui. O irmão Boss, quando ele estava partindo, ele ficou 2 horas apertando a mão dos irmãos que já tinham partido há 50 anos. Porque eles estão aqui. É outra dimensão. Uma coisinha que eu queria falar para vocês sobre dimensões. Já que somos fiéis. Não somente ao mensageiro, mas à mensagem. Amém. E o mensageiro e a mensagem é um. Você não pode separar. Quando você separa, você idolatra. O mensageiro e a mensagem é um. Agora, nós vivemos em 3 dimensões: luz, matéria e tempo. Esse corpo aqui. A 4ª dimensão, onde estão os espíritos, é o outro corpo. A 5ª dimensão é onde vai o perdido.
e não aceitou a sua redenção. A quinta dimensão é um pesadelo. Quando a pessoa não aceitou a Cristo, não aceitou o sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, deu o seu sangue, o sacrifício no Calvário, e ele morre, não importa quão bom seja aquela pessoa, ele fica no pesadelo, que ele vai para a quinta dimensão. Aqui é outro corpo de sofrimento, que ele fica naquele pesar, naquela angústia, naquele peso de consciência, até o juízo do trono branco. É como estar no meio da rua, ele não vai para frente nem volta para trás. Ele vê o corpo dele ali, desenterrando ele, vê a família dele, não pode aproximar. É outra dimensão. A sexta dimensão também é corpo. São corpos celestes. A sexta dimensão é corpo. Eu pensei que era um lugar grandão. Não, o lugar onde vai estar. O irmão Branham, ele foi a sexta dimensão. Mas quando ele estava perdido, ele foi a quinta. Ele foi até a quinta. E ele disse: Senhor, se me tirar daqui, eu vou te servir. Porque ele não tinha aceitado o perdão dos seus pecados, ele tinha 14 anos, ele tinha passado a idade da responsabilidade. Mas quando ele estava salvo, foi trasladado, aí ele entrou no seu corpo, sexta dimensão, que é a sétima onde está Deus. Deus também está no corpo. Cristo, Cristo é a lâmpada de Deus, que é a sétima dimensão. Porque às vezes você fica pensando em uma cidade que vai estar cheia de prédio, de tijolo. Não é isso, meus irmãos. São corpos. O lugar que nós vamos estar, esse espaço todo que você vê hoje aí, esses animais, não os híbridos, o híbrido não vai estar no paraíso, eles vão estar todos lá. Aquilo que foi feito em laboratório não vai estar lá. Aquilo que nasceu em denominação também não vai estar lá, porque ele não tem corpo para a sexta dimensão. A sexta dimensão é um corpo, como a primeira, segunda e terceira dimensão é um corpo, que é luz, matéria e tempo. Esse corpo aqui, as três dimensões, você tem os seus 5 sentidos para ter contato com este mundo. Tá? A visão para você ver, né? Ouvido para você ouvir, o olfato, né? O paladar. Aí você tem contato com esse mundo natural. Mas o homem espírito, ele também tem 5 sentidos. Ele tem as suas razões, ele tem a sua memória, ele tem o seu afeto, ele tem os seus razoamentos, e ele tem contato com outro mundo. Agora, quando o salvo morre, esse segundo homem, que é espírito, que é consciência, que é razão, que é memória, ele não vai. Porque se a sua memória vai, você vai lembrar do que você fez. A sua memória te perturba e faz você sofrer aqui. Tudo aquilo que você fez de errado, mas você já se arrependeu. Satanás faz você lembrar. No momento que você estiver morrendo, aqueles demônios todinhos, aqueles demônios da bebida, aqueles demônios da prostituição, tudo vem para a sua volta, mesmo você salvo. Vem te perturbar. Vem te dar uma despedida. Eu falei com o pastor Osmar sobre um irmão que estava partindo. Ele estava meio estranho, pastor Osmar, isso é normal. Aqueles espíritos vêm, mas só que eles não conseguem segurar ele, porque ele foi lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Ele tem um outro corpo lá de João 14. Não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele tem outro corpo. Então, a sexta dimensão é aquilo que Jesus disse em São João 14: vou preparar-vos lugar. Porque não tinha a sexta dimensão, tinha só o paraíso, que era embaixo. O paraíso era embaixo. O tormento também era embaixo. O pesadelo também era embaixo, a quinta dimensão. Agora, depois que Cristo morreu e subiu, ele levou cativo o cativeiro.
Por isso ele disse ao ladrão da cruz: hoje tu estarás comigo no paraíso, embaixo. Mas ele pegou os de baixo e levou para cima. Mas não para a presença de Deus, para aquele corpo glorificado. A presença de Deus é corpos glorificados. E aí nós seremos como Ele é. É o que diz a Escritura, nós estamos repetindo a Escritura. Seremos como Ele é. Então, onde é que está Jesus? Acima, um pouco mais acima, na 7ª dimensão. Mas eu quero ver agora, não, ele veio a você primeiro. Então, em 1963, em 28 de fevereiro, veio a ele primeiro. Porque o anjo forte é Jesus Cristo. Veio a ele primeiro ali. Amém. Oh, meus irmãos, olha só, que mensagem, que riqueza Deus deixou para nós. E aí você não quer o 5º ministério. Ei, você não quer uma casa que tem banheiro. Como é que vai? Você não quer esses vasos de desonra? Porque o 5º ministério é vaso de desonra. Vasos de honra são os cantores que tocam. Vocês aí que tocam, aí são cantores, eles são vasos de honra. E enumerar até uns vasos de honra. Vocês levam carga? Não, vocês trazem hino, vocês trazem alegria. Agora, pastor, nem a mulher entende, às vezes, nem os filhos. Porque ele traz os problemas dos outros com ele. E às vezes ele não fala em casa, senão o peso fica. Na mensagem, parece que era o amor divino, porque o amor divino, ele chega no finalzinho, tem um cortezinho, né? Você pode ver ele lá escutando, chega no final, você não pega o finalzinho dela. Amor divino, Mombrana recebia as pessoas em casa. Aí ele viu que havia muita agitação entre os filhos, às vezes trocava algumas palavras com a mulher. Ele não entendeu por que aquilo. As pessoas saíam libertas e os espíritos ficavam e pegavam a esposa, pegavam os filhos começaram a ficar rebeldes. Aí ele passou a atender no treino de Biripú. Porque as pessoas veem com suas cartas, seus problemas, e eles saíram livres. Só que aqueles espíritos procuram corpos. Então, voltando a pastor, é o boi de carga. Então você deve orar muito para o seu pastor. Nunca critique ele, você vai precisar dele. Ele lá, 24 horas, ele está na presença de Deus com você, porque ele é sacerdote. Sacerdote é intercessor, 24 horas ele fica na presença de Deus. Não que ele vai ficar de joelho dentro do quarto, não, mas 24 horas, todos vocês estão no coração do pastor. Amém. Aquele pastor que você escolheu para ser seu pastor, amém. Você vai estar no coração dele 24 horas. Amém. Ele é sacerdote, ele vai estar intercedendo. Ele vai te entender, porque você tem escolhido ele. Quando você tem a sua dificuldade, você só fala para ele, ele vai orar. Ele vai orar por você. E Deus vai te dar graça, força, porque o pastor foi feito para isso. Amém. Nós temos apóstolos, nós temos pastores, evangelistas, doutores, nós temos neste corpo do ministério. Meus irmãos, que Deus assim abençoe cada um de vocês através da internet, muita gente, eu estou acompanhando aqui também, muita gente mesmo. Eu vou convidar vocês para se colocarem em pé. Eu usei as duas mensagens aqui, a bem-aventurança esquecida, parágrafo 17, e depois 29 ao 31, e era de Esmirna, a partir do parágrafo 107, o 143, Deus assim abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a Escritura. Deus abençoe os nossos queridos irmãos, toda parte. Muita gente aí, né, meu Deus? Muita gente, 51 aqui.
nós teremos a ceia do Senhor, e é um prazer ter vocês conosco, né? Ao invés de umas 150, 200 pessoas nos acompanhando, né? Esse número de computadores, 51 computadores, fora a rádio web. Deus abençoe o irmão Benevaldo, que está transmitindo essa reunião através da rádio web, terceira etapa, né? Deus abençoe, também está transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook. Deus te abençoe, irmão Benevaldo. Irmão Benevaldo e o irmão Elias é que está sendo aqui o cinegrafista hoje, né? Ele veio e deu uma missão para ele. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso aqui no natural da ceia, né, que come e bebe indignamente, e no espiritual também, que come e bebe indignamente o livrinho, ele está comendo condenação, né? Porque todos que comeram o livrinho com João e depois saíram, eles foram condenados. E comeram a lei com Moisés e rebelaram contra Moisés e morreram no deserto. Esse é algo muito tremendo, né? E por não discernir o corpo, né? O corpo do Senhor, que somos nós. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Tem uma água do trabalho. Louvado seja Deus, é Deus. Oremos. Pai Celestial, aqui está o pão para simbolizar o teu corpo e o vinho para simbolizar o teu sangue. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e deu graça. Pai Celestial, aqui o pão ázimo feito com água e farinha, apenas e assado com fogo. Meu Deus, eu oro, santifica esse pão que teus filhos e filhas vão comer como símbolo da tua carne, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, eu oro por este vinho, o sangue da uva. Meus filhos e filhas vão beber como símbolo do sangue do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão
Ele partiu, ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, estendeu o corpo. As irmãs vêm aqui primeiro. Pode levar. Já ia fazer uma aqui. Pode levar. Pode descartar aí. Pode ver os irmãos. É só o batizar. Só te batizar e tudo bem, tá? Eu já vi que tu tem vontade. Na próxima vez, mas como eu batizei a tua esposa, eu vou te batizar também. Tem que pegar um copinho para mim lá. Não, é tudo dá nós dois. Só. Não, Deu certo. Deus abençoe nossos irmãos em toda parte. Irmão Manuel Josias, Deus te abençoe. A irmã Nayara, lá no Curuçá, né? Acho que eu não dei o nome. Irmão Israel Anselmo. Irmã Lodi Borba, Deus abençoe ela lá em Alvorada. Irmão Hélio de Oliveira Silva, Deus abençoe irmão Hélio. Irmão Hélio, né? Lá em Franca, São Paulo. A irmã Ruth, Deus abençoe a irmã Ruth, lá no seu lar. Irmã Ruth, irmão Charlie, a irmã Samara, a irmã Sherry Rose, irmão Elias da Silva, lá em São Leopoldo, né? Deus abençoe. Irmão Zezinho, né? Lá no sítio, né, irmão Zezinho? Deus abençoe irmão Zezinho. Irmão Rafael, lá em Londrina, Paraná. Deus abençoe os irmãos de Londrina, né? Nesse mês que vem, se Deus quiser, estaremos ali. Minha esposa, irmã Suzana, em São Leopoldo. Deus abençoe a irmã Adriana, irmão Agendou, lá em Santa Maria do Herval. A irmã Jaque Peixoto, a irmã Mariana, a irmã Amanda e o irmão Giovanni, lá no Capão da Porteira, em Viamão. Pastor Sebastião José, já falei. Gente, é muita gente aqui, viu? A irmã Edna Lúcia, Deus abençoe a irmã Edna Lúcia. A gente agradece a presença de vocês. Em nome do Senhor Jesus, domingo estarei no tabernáculo em Sapucaia, mas amanhã tem culto, tabernáculo Brana de Franca, ali com o pastor Adriano em Franca. Sábado tem culto também lá no tabernáculo de Franca, no tabernáculo de Benevide, no tabernáculo do pastor Ivaí, do pastor Sebastião. Domingo também, todos esses pastores têm reunião no domingo, durante a semana. A irmã Roseli Marques Brizola, em Santa Maria do Herval. Deus te abençoe, irmã Roseli, irmão Rubi, meu abraço aí, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Seropédia, juntamente com os nossos irmãos, no culto de Santa Ceia, né? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, nesse domingo.